Eliseu Caetano, que chega ao vivo em tempo real. Eliseu, boa tarde. Muitos tópicos aí para a gente analisar. Primeiro, essa última fala, pela primeira vez, Donald Trump admite que não conseguiu negociar com a Rússia e com a Ucrânia. Diz que tem muito ódio entre os dois presidentes, né? Pela primeira vez ele admitiu essa derrota, antes se vangloriou de 8 guerras que ele terminou também. Apenas essa da Rússia contra a Ucrânia e Ucrânia contra a Rússia ele não conseguiu terminar. Vários pontos também me chamaram a atenção. Quando ele fala do conflito, ele deixa muito claro que eles precisaram agir por conta de armamento nuclear que estaria nas mãos de homens maus, como ele coloca o povo ucraniano ou o governo ucraniano. E essa informação nova que a gente recebeu agora há pouco, de que aquele prédio onde acontece o conselho, né, dos líderes supremos lá no Irã teria sido bombardeado e todos ali que estariam dentro são os principais que decidiriam a sucessão de Ali Khamenei. Então vamos por partes, né, Eliseu? Vamos primeiro falar do Trump, depois a gente vê como está a situação por lá. Bem-vindo, boa tarde. Muitos tópicos, o homem não para de causar e, claro, de produzir notícias, né? Vi dizer aqui em Washington, Márcia, que isso é proposital, viu? Que Donald Trump produz esse volume tão grande de notícias, não apenas para deixar a imprensa perdida, sem saber para onde correr, mas também para fazer uma espécie de caos, para criar uma espécie de caos que o favoreça junto a essas decisões todas que precisam ser tomadas pelos outros chefes de estados. Bom, se isso é verdade ou não, pelo menos é o que consta aqui na Rádio Bastidor da capital americana, Washington DC. Muito boa tarde para você e para todo mundo que está em tempo real aqui na programação da Jovem Pan. A gente chega ao vivo, direto dos Estados Unidos. Acabamos de conferir a coletiva de imprensa de Donald Trump. Ele está acompanhado de Friedrich Merz, chanceler da Alemanha. Aliás, eles participaram antes desse encontro a portas abertas para a imprensa de uma reunião bilateral. Merz é o primeiro líder europeu a se encontrar pessoalmente com Donald Trump desde o início da escalada militar contra o Irã. E claro que o tema Irã dominou o noticiário e Friedrich Merz ficou ali meio que fazendo figuração. Como a gente também viu, o encontro aconteceu no Salão Oval, que é a sala mais importante da Casa Branca. Geralmente é nesse lugar que os presidentes em exercício dos Estados Unidos trazem informações importantes, Márcia. Então vamos lá, o que ele falou? Falou sobre o Irã. Já abriu falando que o Irã foi quase todo destruído, sem marinha, sem força aérea, sem sistemas de detecção aérea, radares destruídos, contagem de mísseis caindo drasticamente, e ainda afirmou que o Irã vai sofrer e muito, e chamou o regime de bad people, de pessoas más, como você bem disse, Márcia. Então, segundo Donald Trump, o Irã, neste momento, não tem marinha, não tem força aérea, não tem sistemas de detecção aérea, os radares todos lá foram destruídos e na contagem dos mísseis que ainda seguem acontecendo, caindo ali drasticamente, como disse o Trump, o número de mísseis que eles ainda têm disponíveis. Já sobre o Friedrich Merz, Donald Trump aproveitou que estava ali do lado do chanceler alemão e elogiou ele, dizendo que ele tem ajudado muito os Estados Unidos, mas que o tema do dia, o tema dessa tarde era o Irã. Ele, inclusive, comparou o Friedrich Merz com a Angela Merkel nos quesitos energia e imigração. Também, em um determinado momento, citou a Espanha, e isso de forma crítica, viu? Vamos ficar atentos ao noticiário lá na Europa com o nosso Luca Bassani, porque ele, em um momento, mencionou a Espanha de forma crítica, falando que falta cooperação lá na OTAN, da recusa da Espanha do uso de bases americanas na operação contra o Irã, dizendo que eles não estão cooperando muito, mas o tom ali com Merz foi amigável, viu? Inclusive Friedrich Merz falando em inglês, né, sobre os impactos econômicos nos preços de óleo e gás, por exemplo, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Então, sobre preço de petróleo, já que também é um dos assuntos do dia, sim, ele explicou que os preços estão um pouco altos. Foi bondoso, né? Porque chegou a $84 agora o preço do barril do petróleo. Márcia, segundo os analistas políticos por aqui, se o petróleo bater $100 o barril, isso significa que aqui na bomba nos Estados Unidos, por exemplo, aumenta em 3 centavos para o bolso do americano, que vai chiar, porque a classe média americana já perdeu muito poder de compra, né? Então ele ainda disse o seguinte, olha,
O preço está um pouquinho alto no momento por causa do conflito. O Estreito de Hormuz, Márcio, como a gente sabe, está fechado. Mas, assim que acabar isso, os preços vão cair. Eu acredito que vão cair mais baixo do que antes. E aí, para deixar a bola com você, com os nossos comentaristas, aqui os analistas políticos foram rápidos, Márcio, e disseram o seguinte: na verdade, esse plano já estava esquematizado. Por isso que ele primeiro intercedeu lá junto à Venezuela, porque daí ele pega o petróleo de lá e consegue equilibrar essa balança aqui e também no restante do mundo, enquanto o Estreito de Hormuz está fechado. Então, segundo os analistas políticos nos Estados Unidos, essa operação no Irã só foi possível porque antes aconteceu a operação na Venezuela e depois vem então a parte que cabe a Cuba. A ver, eu volto já em tempo real para a gente trazer essas e outras notícias, porque tem muita coisa dessa coletiva para a gente tratar ainda. Alexandre Pires, o nosso especialista de ontem, teria comentado também essa mesma situação que foi primeiro Venezuela, tudo arquitetado, Eliseu. Donald Trump não dá ponto sem nó, não. Obrigada, viu, pelas suas informações. A gente vai continuar analisando agora com os comentaristas do dia, o Mano Ferreira e o Diego Tavares. Bem-vindos, boa tarde. Mano, faz muito sentido, né, a gente pensar nesse plano de Trump como algo maior, como uma estratégia para dominar o mercado de petróleo mundial, né? Boa tarde, Márcia, Diego. Sem dúvidas, Trump, apesar de muitas vezes agir no ímpeto, agir de uma forma que parece muito baseada na sua emoção, nesse caso, quando a gente está falando de algo tão grandioso na política externa e que mexe com tantos interesses, tudo indica que houve um planejamento estruturado para essa ação. O que a gente precisa acompanhar é se, de fato, as ações militares que foram empreendidas agora vão ser capazes de de estancar esse conflito no prazo que o Trump anunciou ontem, que seria de até 4 semanas, ou se veremos os efeitos colaterais fugirem do controle, porque é aquela história, um conflito como esse, uma guerra, a gente sabe como começa, mas não necessariamente sabe como termina. Então, apesar de, ao que tudo indica até agora, essas ações terem sido extremamente planejadas, a gente precisa continuar acompanhando para entender qual vai ser o desfecho na região, no Oriente Médio e, sobretudo, no contexto do próprio regime iraniano. De fato, veremos uma mudança de regime ou estamos vendo danos, sem dúvida alguma, ao regime que serão absorvidos e enfrentados com resistência. Ainda é cedo para cravar. Até porque, Diego Tavares, acabamos de receber a notícia de que o conselho, né, aquele prédio dos líderes supremos, foi atacado. Não se sabe quem sobreviveu e seriam os principais ali cotados para serem sucessores de Ali Khamenei. E a narrativa de Trump para a imprensa é exatamente essa. Lá tem gente má, pessoas más que foram mortas porque fariam ali uma bomba nuclear. Ele repetiu isso várias vezes durante a coletiva de imprensa, que é a retórica que agrada o eleitor lá americano que votou nele. Não é isso, Diego? Exatamente, Márcia Dantas. Uma boa tarde a você, boa tarde ao Mano Ferreira e toda a nossa audiência nesta tarde aqui em tempo real. Márcia, essa é sempre a desculpa dos norte-americanos, a existência, nesse caso, de uma arma nuclear, no caso do Iraque, falava-se em armas de destruição em massa, enfim, sempre que os Estados Unidos se preocupa com a soberania alheia ou com a segurança do mundo, nós sabemos muito bem que tem um interesse econômico dos próprios norte-americanos por trás. Nesse caso, essa teoria que o Eliseu Caetano nos trouxe, ela para muito em pé e, de fato, ela realinha a balança comercial e as relações comerciais do mundo, como inclusive propunha Donald Trump à época, candidato à presidência dos Estados Unidos. Então, é uma teoria muito crível, porque, de fato, pelo Estreito de Hormuz passa cerca de 30% do petróleo do mundo, e principalmente o petróleo que é consumido pela China, que adquire com preço muito competitivo o petróleo iraniano, diga-se de passagem. Sem dúvida nenhuma, com os Estados Unidos tendo acesso à fonte de petróleo da Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e com a China tendo a sua principal fonte estancada, isso dá aos norte-americanos uma vantagem comercial, pelo menos por um prazo, enquanto o Estreito de Hormuz se mantém fechado, um prazo significativamente relevante, considerando que nós temos aí um novo perfil de guerra fria, uma guerra fria comercial, com esse eixo Estados Unidos, China
e Rússia. Então, seria um movimento muito acertado, um movimento do ponto de vista estratégico muito acertado de Donald Trump, se de fato essa cadência de interferência em outros países tiverem esse objetivo de ter o controle do petróleo mundial. Agora, é importante a gente lembrar também, o mundo passa por uma transição energética nesse momento, alcançará possivelmente antes de 2030 o pico da demanda por petróleo. Então, se Donald Trump está fazendo todo esse investimento em razão de controle do mercado de petróleo, é importante a gente lembrar que esse mercado não será o principal mercado do mundo por muito tempo. Se os Estados Unidos está pensando a sua política econômica para mais de 20, 30, 40, 50 anos, é importante pensar também na mudança da matriz energética do mundo. Obrigada, Diego e Mano, a gente volta com vocês já já. Agora a gente quer saber a sua opinião também. O posicionamento do Brasil sobre essa guerra, sobre esses conflitos, vai impactar nas eleições de 2026? Vota na nossa enquete no youtube.com/Jovem Pan News. Manda também uma mensagem no nosso WhatsApp 119-1325-8055, que é o nosso canal direto com você. Ao longo do programa eu vou ler algumas mensagens.